Storimigues, o papo de hoje é sério. Sim, normalmente a gente até gosta de brincar, dar uma descontraída, fazer umas piadas, porque a gente ama história. Só que hoje, o papo é sobre um período muito difícil da nossa história, a ditadura militar, que começou em 64 com um golpe. Porque a história do Brasil é assim, babada atrás de babada atrás de babado. Por isso que tem que especificar qual golpe foi, porque foram tantos, né? Sim. Mas vamos ver como é que esse golpe rolou? O Jânio Quadros assumiu a presidência em 1961, mas por pressões terríveis, como ele mesmo alegou, renunciou ao cargo pouco tempo depois. E foi aí que o João Goulart assumiu. Mas para a gente entender melhor essa coisa de golpe, a gente precisa ver o contexto mundial, a Guerra Fria, que determinou muitas coisas por aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a Europa arrasada, as duas maiores potências, os Estados Unidos e a União Soviética, conseguiram fazer umas alianças com os países brothers deles. Então, formaram-se dois grandes blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Com a Revolução Cubana de 1959, os Estados Unidos estavam morrendo de medo de que outros países da América Latina seguissem uma política socialista e se aliassem ao bloco da União Soviética. E aí que o jogo ficou quente, ou melhor, frio. Temporada passada, a gente trouxe aqui o João Saldanha, que era comunista e técnico da seleção brasileira nos anos 60. Vamos ver o que ele tinha pra falar sobre esse assunto? Vamos. Ai, que susto, meu. Imagina que esse campinho é o mundo. E na época da Guerra Fria, parece que ele tá mesmo dividido entre dois times. Os Estados Unidos capitalista, com os seus aliados, a OTAN, e a União Soviética, com os países do bloco comunista. Isso! E essa linha divisória do meio de campo é o que eles chamam de cortina de ferro. Ou pode ser também o Muro de Berlim, que é o símbolo mais conhecido da divisão entre a galera da OTAN e o pessoal do Pacto de Varsóvia. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um grupo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. E o técnico é os Estados Unidos. Então esses daqui são os países da Europa que são capitalistas. Tá sabendo de história, hein? Muito Parabéns, obrigada, hein? Muito bom. A regra da OTAN é a seguinte: se algum país do bloco socialista atacar qualquer um deles, os outros todos correm para ajudar. E o mesmo vale também pro pessoal do Pacto de Varsóvia. Só que ao contrário, se por um acaso um país de lá atacar qualquer país daqui, todos os outros têm que correr para ajudar. E o Brasil, nessa história toda... O Brasil, assim como outros países da América do Sul, foi convocado pelo técnico americano, mas está no banco de reserva dos países do bloco capitalista. Mas o técnico dos Estados Unidos fica muito de olho. Tem muito jogador brasileiro querendo jogar no time daqui. Tem muito jovem entrando para a luta armada comunista contra a ditadura nesses tempos de governo militar. Mas voltando pra partida entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, não rolou nenhum ataquezinho direto, né? Não rolou, na verdade, nada. Só ficam de longe se olhando e vendo quem tá mais avançado em tecnologia, armamento, só isso. Não sofreu nenhum ataque até agora, né? Porque eu sou boa de gol! Vai, Clara, vai! Gol! E aí, Storimigos, o resultado dessa situação toda é que os Estados Unidos financiaram ilegalmente políticos que eram contra a esquerda em toda a América Latina. Aqui no Brasil, por exemplo, quem ganhou essa ajudinha financeira foi o jornalista Carlos Lacerda e a galera da UDN, que eram opositores ao João Goulart. E então, os Estados Unidos, por debaixo dos panos, se juntaram a outros grupos poderosos, como parte da imprensa e da Igreja Católica e muitos latifundiários da época. A justificativa deles era que o Jango era um comunista disfarçado. E no dia 31 de março de 1964, na calada da noite, ainda tem isso, né, hoje em dia, de decidirem coisas na calada da noite. É que a história do Brasil realmente se repete. Vai assim. se repetindo São golpes, sempre. golpes. Enfim, nesse dia aconteceu o golpe militar. E no dia seguinte o Brasil amanheceu sob uma ditadura. Em 64,
2004, o Brasil sofre um golpe civil-militar, com o apoio das classes dominantes, aqueles ricos e poderosos, e dos Estados Unidos da América. O presidente João Goulart, o Jango, foi deposto e os militares assumiram o poder. O primeiro presidente a assumir foi Marechal Castelo Branco. Muitas pessoas que apoiaram o golpe tinham entendido que aquilo ia acabar em 65, que os militares iam sair do poder, que ia ter eleições de novo. Só que não rolou. Não. E quanto mais a ditadura aumentava a repressão, mais a oposição ganhava força. Os anos passavam e a situação só piorava. O governo começou a declarar os atos institucionais, os AI. Aí teve o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4. Esses atos eram autoritários e serviam para dar uma cara de legalidade para a ditadura. E aí, a ditadura cassou os direitos políticos. Não teve eleição para presidente e governador, ou seja, o povo não pôde votar em quem eles queriam. Eles proibiram outros partidos políticos, deixando apenas dois, que era o Arena, o partido deles, da própria ditadura, e o MDB, que era o partido da oposição que eles deixavam. Costa e Silva assume o poder, general linha dura, treta, hardcore. Ele que decretou o AI-5, o Ato Institucional 5. Aí, galera, a gente entra no que foi chamado de os anos de chumbo. A coisa ficou pesada. Foram anos de chumbo, galera, porque foi pesado mesmo. Teve aumento da censura, dos estupros, dos desaparecimentos, das torturas e das mortes. Tudo isso era abafado e o governo militar só falava de uma coisa: o milagre econômico propagandeado pelas grandes obras de infraestrutura pelo Brasil. Vou te explicar. No governo Médici, o cara que liderava a economia era o tal do Delfim Neto. Olá, eu sou o Delfim Neto e eu tenho um plano para a economia desse país. O plano era o seguinte: pegar emprestado uma grana do mercado internacional que tava dando um grande prazo para pagar, sabe, carnê, galera? E investir nas grandes obras e nas empresas estatais, que são as empresas do governo. Só que, galera, eram obras faraônicas. Usina hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói e as usinas nucleares de Angra dos Reis. A maioria dessas grandes obras eram muito zoadas socialmente e ecologicamente falando, além de serem carcomidas pela corrupção. Tipo a Transamazônica, que desmatou geral e nunca funcionou aquela... Só que a galera tava preocupada com o quê? Com a economia do país. E o PIB nessa época cresceu como nunca, mais de 10% ao ano. Primeiro mundo! Só que não foi assim. Só 20% da população melhorou de vida, o resto dos 80% continuou na mesma ou piorou. E os empresários, na verdade, só lucravam porque o salário mínimo ficou um tempão sem aumentar. Mas como tinha muita censura, a galera não sabia realmente o que estava acontecendo. Além disso, tinha a propaganda do governo dizendo que tava tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo excelente. Tipo, nem tava. E o Delfim Neto, aquele cara que eu falei lá no início, se lembram? Dizia: é preciso aumentar o bolo para depois reparti-lo. Essa parte da repartição, engraçado, né? Eu queria um pedaço desse bolo pra carregar meu bilhete único. Se eu tivesse mais bolo, ia ser da hora. Levar aquela gatinha no cinema. Enquanto rolava esse milagre econômico, acontecia também um verdadeiro massacre indígena, com a construção daquelas obras faraônicas que literalmente passavam por cima dos índios. Mário Juruna, lembra isso pra gente. É isso mesmo. Matança de tribos inteiras. Milhares de mortos. Uma tristeza. Mas como? Prostituição de índias. Trabalho escravo. Tanto massacre. Isso tudo em nome da integração nacional. Tem denúncias que dizem que os militares caçavam os índios usando metralhadora e até jogando dinamite dos aviões nas aldeias. Eles injetavam varíola nas tribos afastadas. E também misturavam veneno no açúcar para distribuir. A violência e a censura incentivada e praticada pelo governo militar gerou algumas reações da sociedade civil. A mais famosa delas é a luta armada, que ganhou força principalmente depois do AI-5, em 1968. E aqueles que sempre foram marginalizados, que eram alvo da ditadura, também resistiram. A gente tá falando do movimento negro, e ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que a Carolina de Jesus. Desde antes da ditadura, a vida sempre foi difícil para quem, como eu, morava na favela, sabe? Bom, Carol, eu queria conversar com você sobre o movimento negro nos anos de chumbo, porque assim, desde o finalzinho do século XIX, e aí mais profundamente com Getúlio Vargas, a gente tem esse mito de que o Brasil é uma democracia racial, né? Como se aqui não houvesse racismo e negros e brancos tivessem as mesmas oportunidades. Democracia racial? É. Falácia. Ô, Neto,
Eu sofro racismo desde minha infância. Aliás, quando meu livro foi publicado, teve muita gente, mas muita gente que não gostou, que se sentiu incomodado de ver uma mulher negra como uma intelectual. Meu avô foi escravizado. Ou seja, a história da minha família é uma história de dor. Dor marcada pelo tratamento desumano dado aos negros e negras desse país. Só que a ditadura defendia essa ideia falsa de que no Brasil havia essa harmonia racial. E aí quem fosse contrário a essa ideia era considerado antagonista do regime. Pra esses militares aí, qualquer um de nós era inimigo? Exatamente. Qualquer um que tentasse se organizar pra pensar, pra se expressar sobre esse tema, sobre esse assunto, era acusado de incitar o ódio e o próprio racismo, dá pra acreditar. E aí, obviamente, por consequência, qualquer articulação do movimento negro era considerada subversiva. E depois do AI-5 ficou praticamente impossível pensar numa articulação política do movimento, né? E a partir dessa data, qualquer articulação do movimento negro era acusada de incitar o ódio racial e passava por uma repressão preventiva que incluía perseguição de ativistas e infiltração de policiais nas reuniões. É uma tristeza, viu? Ó, qualquer tentativa do povo se expressar era impedida por aquele regime. Agora, veja, eu sou uma escritora, eu não consigo me calar, eu preciso falar. História, amigos, como vocês já sabem, a repressão montada pelo golpe de 64 atingiu principalmente o que eles chamavam de subversivos. Mas o conservadorismo foi além. O controle moral nesse período foi gigantesco, cercavam geral. Reprimiam os comportamentos sexuais considerados desviantes e contra a tradicional família brasileira. Nesse sentido, homossexuais, travestis e tudo aquilo que esse pessoal julgasse anormal era alvo de perseguições, violências, prisões e, claro, censura a qualquer tentativa de manifestação. Naquela época, ainda não se falava aqui no Brasil sobre diversidade e direitos da comunidade LGBTQI. O medo calava as pessoas, cada vez mais. Toda essa força repressora e sofrimento fez com que uma galera se fortalecesse na causa e organizações de luta pelos direitos dos homossexuais começaram a aparecer. Essa galera se inspirou nos movimentos internacionais como a rebelião de Stonewall, por exemplo, nos Estados Unidos, onde gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram a truculência da polícia e lançaram a base pelo movimento de luta dos direitos dos homossexuais nas Américas e no mundo. A rebelião foi em resposta às ações arbitrárias da polícia americana, que direto promovia batidas e revistas humilhantes. Esse episódio foi um forte incentivo para o movimento de resistência. Aqui no Brasil, a perseguição aos homossexuais durante a ditadura militar foi pesada. Em 69, após o AI-5, os homossexuais e travestis viviam num regime de terror nas ruas de São Paulo. A censura moral atacou as artes, o cinema, a literatura, a música, o teatro, mas o pior foi a TV, que era o meio de comunicação com mais alcance na população brasileira. Isso porque os donos do poder temiam que a propaganda da homossexualidade atingisse a juventude e os valores tradicionais. No final dos anos 70 e no começo dos anos 80, a ditadura militar foi tendo seu fim. Lenta e gradualmente. Parte dos militares já achava que as Forças Armadas estavam mais perdendo do que ganhando no poder. Pelo visto, né, os efeitos daquele milagre econômico não duraram muito tempo. Além disso, a União Soviética perdia sua influência, a Guerra Fria chegava ao fim, os Estados Unidos retiravam seu apoio ao governo militar e assim a abertura política foi acontecendo. Mas só em 1988 o Brasil teve uma Constituição oficialmente democrática. E depois de muita gente na luta, né? Storimanas e storimanos, foram mais de 20 anos de repressão, censura, inúmeras violações dos direitos civis, políticos, sociais e dos direitos humanos. É muito difícil falar sobre esse assunto, mas é necessário que a gente saiba que a ditadura existiu, que ela foi terrível, exatamente para garantir que ela não aconteça mais. Nunca mais. Não se esquece de curtir e compartilhar. Exatamente. E tchau! Tchau!